Galera, ao que parece um dos maiores mistérios do universo de Game of Thrones foi finalmente desvendado em House of the Dragon. A tão questionada origem dos ovos de dragão de Daenerys Targaryen, que deu origem aos seus dragões Drogo, Viserion, Rhaegon, finalmente foi revelada por um dos diretores do episódio da segunda temporada. No entanto, a declaração não agradou muitos fãs, alegando que essa origem não faz nenhum sentido, que na verdade apenas o próprio George R. R. Martin poderá revelar a verdadeira origem desses ovos. No vídeo de hoje, galera, eu vou trazer para vocês tudo o que sabemos sobre a origem dos ovos de Daenerys Targaryen nos livros e pelo próprio George R. R. Martin, e realmente comparar para saber se o que os produtores da série fizeram realmente faz sentido. Já senta o like aí embaixo, confere também a sua inscrição aqui no Voo do Dragão e bora pro vídeo. Bom, galera, como vocês devem ter visto nesse terceiro episódio da segunda temporada de House of the Dragon, a Rhaenyra enviou seus filhos mais novos, o Joffrey, o Aegon e o Viserys, para o Ninho da Águia, para ficar aos cuidados da sua prima, a Jane Arryn. Ela pede então para Rhaena acompanhá-los e entrega para ela 4 ovos de dragão. A Rhaenyra então diz que a Rhaena deve enviar uma carta para o príncipe de Pentos, pedindo então para que ele aceite fornecer abrigo e proteção para os seus filhos e para os seus ovos enquanto rola a guerra em Westeros. Interessante é que a Rhaenyra diz que se tudo der errado, esses ovos carregam a esperança e o futuro para a casa Targaryen. Fora isso, como vocês podem ver, 3 desses ovos têm exatamente as mesmas cores dos ovos da Daenerys que a gente viu lá em God. Então, galera, essa cena já deu o que falar e muita gente já teorizou nela mesmo que existiriam os ovos de dragão que deram origem aos Drogon, Viserion e Rhaegon lá na obra original. Não demorou muito tempo e a diretora do episódio, a Agatha Vicente Patel, confirmou que sim, esses ovos são sim os mesmos ovos que a Daenerys recebe de presente lá em Game of Thrones. Bomba! É lógico, muita gente ficou feliz com essa confirmação, porém ela acabou sendo bastante polêmica e desagradando muitos fãs dos livros. Sim, pessoal, é muito bom ter uma confirmação como essa em Game of Thrones, afinal isso é algo que os fãs teorizam há décadas. No entanto, galera, eu realmente achei um tanto fraca essa explicação. Não me chamem de chato dizendo que eu quero que seja tudo igual aos livros, porém pra mim a história do Martin de Fogo e Sangue tem muito mais coerência e encanta bem mais do que foi apresentado aqui. Fora, né, que o fato de uma diretora revelar isso numa entrevista é algo tanto que tornou tudo bem sem graça, na minha opinião. Acho que seria muito melhor se a série mostrasse isso na história mesmo, induzindo isso e talvez revelasse de uma maneira mais surpreendente nos próprios episódios. De qualquer maneira, agora eu quero mergulhar com vocês no que o próprio Martin diz a respeito disso e o que as obras dele falam sobre a possível e verdadeira origem dos ovos de dragão de Daenerys Targaryen. Antes de tudo, a gente precisa entender o que é explicado sobre os ovos pra gente na obra original e descobrir, afinal, como esses ovos chegaram nas mãos de Daenerys. Nessa parte, pessoal, a série original é bem fiel ao que acontece nos livros, das Crônicas de Gelo e Fogo. A Daenerys, então, é prometida para se casar com um tal de Khal Drogo. Esse casamento tem a finalidade de conseguir forças para que o Viserys consiga retornar para Westeros e conquistar os 7 reinos. E durante esse casamento, ela acaba recebendo 3 ovos de dragões petrificados, do Illyrio Montpatis, que é um comerciante que abriga a Daenerys e o Viserys durante seu exílio lá no começo da história. De acordo com Illyrio, esses ovos vieram das Terras Sombrias de Asshai, que é um local muito distante de Westeros, ficando quase que na ponta do mapa do mundo conhecido ao extremo leste do continente de Essos. A primeira coisa que a gente precisa observar aqui é que esses ovos estão petrificados, ou seja, eles se fossilizaram e se transformaram em uma massa óssea sem qualquer possibilidade de vida. Na natureza do mundo real, isso também acontece com ovos das mais diversas espécies, incluindo aves, répteis e até dinossauros. No entanto, o processo de fossilização, como é chamado, demora centenas de anos para acontecer e depende também das condições de temperatura e pressão que esses ovos se encontram. Ou seja, galera, nenhum ovo vai se petrificar só de você deixar ele tirado ali em algum porão ou numa estante. É um processo extremamente complexo. Curiosamente, isso acabou levando várias teorias entre os fãs nos mais diversos portais e threads da internet, e eu acho que vale a pena comentar aqui com vocês. A primeira, pessoal, é bem maluca. É de que esses ovos de dragão que a Daenerys recebeu em Game of Thrones são muito antigos e vieram lá da antiga Valyria, mesmo antes dos Targaryens pisarem em Westeros. Até porque, como se sabe, o Império Valyriano tinha uma conexão muito forte com a Asshai, e existem teorias de que ele usava a própria magia negra das Terras das Sombras para criar os dragões. A segunda teoria é ainda mais insana, e diz que os ovos de dragão que a Daenerys recebeu não são ovos e sim pedras esculpidas. O que sustenta essa teoria é que o próprio Illyrio adora esculturas e tem uma grande estátua dele mesmo, mostrando a sua juventude que está esculpida lá na sua mansão. Fora que também achar ovos de verdade seria algo extremamente raro e difícil, e não haveria razão para o Illyrio gastar dinheiro e ir atrás de ovos petrificados à toa que não teriam utilidade nenhuma. Essa teoria diz que o evento onde Daenerys conseguiu ressurgir com os dragões é algo extremamente mágico, pois mesmo de pedras ela conseguiu extrair as criaturas. Eu não gosto muito dessa teoria, galera, afinal o cara ter uma estátua em casa é algo extremamente comum para qualquer comerciante muito rico. Assim como eu disse, o Illyrio tinha sim muito dinheiro, contatos, ele tinha pontos de comércio e troca em vários cantos
do mundo conhecido, e por isso achar ovos de dragão reais não seria algo muito complicado para ele. E sobre a petrificação, o que eu expliquei é como acontece no nosso mundo real. Já no universo de Game of Thrones, principalmente quando falamos de ovos de dragão, as coisas funcionam de forma bem diferente. Em House of the Dragon mesmo, a série da HBO mostra isso. Nesse universo, pessoal, para os ovos sobreviverem e continuarem sendo ovos sem se petrificar, assim como aconteceram com os ovos da Daenerys, é necessário calor. Por isso vemos constantemente na série os ovos dentro daquelas panelas que até lembram pinicos para alguns, que são repletas de brasa quente. Durante o período do Império Valeriano, os dragões habitavam lugares quentes e próximos a vulcões. E talvez, pessoal, isso não era necessário. Porém, como Westeros e grande parte do mundo conhecido é um lugar frio, é muito provável que os ovos de dragão, seja de quem for, não sobrevivessem por muito tempo. No episódio 8 da primeira temporada, por exemplo, quando Daemon encontra os ovos de dragão lá no Monte de Dragão, que é um vulcão inativo ao lado do castelo de Dragonstone, a gente já percebe que eles são um lugar bem inóspito, cheio de enxofre e calor, o que manteria esses ovos vivos e saudáveis. Porém, logo depois que o Daemon entrega esses ovos pro Dragon Keepers, eles colocam os ovos em aquecimento novamente. É dito pela Rhaenyra Harris, em Fogo e Sangue mesmo, que longe desse calor e de todos os cuidados que o Dragon Keeper tem com os ovos, esses objetos se tornariam pedra pura. Então, galera, é totalmente compreensível sim que os ovos da Daenerys surgiram no período de Game of Thrones. A gente já falou da explicação recente da série, das principais teorias entre os fãs, porém agora eu quero chegar na teoria mais aceita pelos leitores do livro e por mim aqui do canal. Essa teoria envolve uma jovem chamada Elissa Farman. Elissa foi uma bela jovem da casa Farman que nasceu no ano de 29 depois da conquista, que viveu os primeiros anos da sua vida num lugar chamado Ilha Leal. Elissa acabou se tornando muito próximo de uma jovem chamada Rhaena Targaryen, e não é a Rhaena da série, pessoal, e sim a filha do rei Aenys I com a Alyssa Velaryon. Rhaena era montadora de ninguém menos que a belíssima Dreamfyre, uma dragão bem jovem na época, mas que cresceu e se tornou gigante até os dias que a vemos em House of the Dragon. Na série e nos livros, na época da Dança dos Dragões, a montadora da Dreamfyre é a rainha Rhaena, e prestem muita atenção nisso porque vai ser de extrema importância nessa teoria. Acontece que o irmão da Rhaena havia morrido ao lutar contra o Rei Negro pelo Trono de Ferro. Rhaena então foi para Ilha Leal, longe dos conflitos de Porto Real e das lembranças do seu irmão marido. Nessa época, Elissa e Rhaena se tornaram inseparáveis, até que o Rhaena acabou se casando com o irmão da Elissa, o Mark Farman. O Sr. Franklin Farman assumiu a Ilha Leal nos anos seguintes. Com muita inveja e ciúmes da relação das duas, ele expulsou Rhaena e a Dreamfyre da ilha. Elissa então resolveu junto com Rhaena, que foi viver em Dragonstone, onde ela conheceu e se afeiçoou pela princesa Aerys Targaryen. Entediada do lugar, Alyssa pediu então para Rhaena para que ajudasse a construir um grande navio para que ela pudesse explorar o mundo, porém o pedido foi negado pela rainha viúva. A Rhaena, pessoal, dizia que não conseguiria viver sem a sua amiga, porém, em 54 depois da conquista, a Rhaena cansou disso e permitiu que ela saísse de Pedra do Dragão. Porém, depois de se despedir, pessoal, Alyssa foi até o Covil dos Dragões e pegou, olhem só, 3 ovos de dragão. Alyssa partiu com os ovos até Derivamarca, então comprou uma passagem para Pentos, onde ela vendeu os ovos para o Senhor do Mar de Bravos e comprou um navio. Lys então foi lá para Vila Velha, onde recrutou homens para trabalhar no seu navio. Existia entre os Targaryens a real preocupação de que os ovos chocassem e de que alguém além dos Targaryens tivesse uma besta em seu domínio. A notícia dos ovos roubados deixou Rhaena furiosa e despertou a preocupação do rei Jaehaerys, que ordenou que a própria Rhaena se responsabilizasse e fosse atrás de Elissa e dos seus itens roubados. Jaehaerys tinha recebido a irmã em seu solar, só com o grande mestre Bennifer presente como testemunha do que era dito. Se aqueles ovos fossem chocados, vai haver outro senhor dos dragões do mundo, um que não vai ser a nossa casa, disse Jaehaerys. Então Bennifer respondeu: pode ser que não sejam chocados. Não longe de Pedra do Dragão, o calor, é sabido que alguns ovos de dragão simplesmente viram pedra. Então, algum vendedor de especiarias de Pentos vai obter 3 pedras muito caras, disse Jaehaerys. Caso contrário, o nascimento de 3 dragões não é uma coisa que possa ser facilmente mantida em segredo. O Senhor das Marés de Bravos, pessoal, então negou absolutamente qualquer acusação de que ele tenha financiado a embarcação de Elissa, ou mesmo tenha comprado ovos de dragão. No final das contas, Elissa desapareceu. Até que então houveram boatos de que ela foi vista com a sua embarcação pelos 7 mares além do Mar Estreito, porém a coroa nunca a encontrou de fato. Os anos passaram até que um jovem navegador chamado Corlys Velaryon, que já era conhecido como Serpente Marinha, chegou em uma de suas viagens até as terras sombrias de Asshai. Lá o Corlys viu um navio muito velho, destruído e aparentemente abandonado, que jurou ser o Caçador do Sol, um navio de Elissa Farman. Bem, o George R. R. Martin, é claro, nunca confirmou nada. No entanto, pessoal, é essa a teoria mais aceita da verdadeira origem dos ovos de Daenerys no universo de Game of Thrones. O ponto fraco dessa teoria, galera, é que realmente não se sabe como os ovos de dragão de Elissa poderiam
ter ido de Bravos pra Shai. Talvez ela tivesse enganado o Senhor das Marés de Bravos e roubado os ovos dele novamente. Bem, pode ser. Corlys Velaryon também tinha menos de 10 anos quando pensou ter visto a embarcação de Elissa nas Terras das Sombras, afinal ela era bem famosa e comentada entre os lords dos Sete Reinos. E bem, quem sabe aí o Martin talvez revele a verdade sobre tudo isso pra gente. Se você gostou desse vídeo, corre lá e confere o vídeo onde eu explico a verdadeira origem dos dragões no universo de Game of Thrones. Ou se liga na história completa de Baelor Rain Targaryen, uma das personagens que vão dar o que falar daqui pra frente em House of the Dragon. Por hoje era isso, galera. Valeu e fui!